E pessoal, vamos começar a nossa live aqui. Deixa eu chamar o Wellington. Ei, Maicon, tudo bem? Concurseira sem destino. Isis, tudo bom? Flávia. Gente, a nossa conversa agora é sobre a NR31. Vou esperar o meu colega entrar aí, o Wellington. Vamos ver o que aconteceu aqui, que o Wellington não entrou ainda. Vou chamar ele aqui. Oi, pessoal, tudo bom? Nossa conversa hoje é sobre a NR31, que é uma, assim, quase certeza, né, que vai ser cobrada no concurso, né, do auditor fiscal do trabalho. Vou chamar o Wellington aqui, que ele não entrou ainda, hein? Vou esperar o Wellington entrar, pessoal. Adriana, Elaine, tudo bem? Valéria, boa noite, pessoal. Nossa live hoje é sobre NR31. Esperar o Wellington entrar aí. O Wellington, meu colega que participou da elaboração da norma, né, gente? Então, sabe tudo, né? Sabe tudo. Como eu falei, a NR31 é uma grande chance. Por quê? Porque é a norma do trabalho rural, né? A norma de fiscalização do trabalho, de combate ao trabalho análogo escravo, né? Vou esperar o Wellington entrar aí, vamos ver o que vai acontecer. Já convidei ele, não sei porque ele entrou ainda, a gente espera só um pouquinho. Paciência aí, pessoal. Por que o Wellington... Vou chamar o Wellington de novo. Ele de novo, convidar. Pronto. Sim, o Wellington entrou. Wellington, seu celular, Wellington. Alô? Wellington, você já entrou. A gente só precisa do seu celular para você aparecer. Tá, vou ver se eu consigo aqui. Vira aí. Isso, ótimo. Pronto. Tudo bem, né? Tudo. Desculpa aqui a falta de jeito. O aplicativo Mas realmente não é da... Quase não uso, não tá tudo conheço. certo, tudo certo. Wellington, então, primeiro queria te agradecer a disponibilidade, né, de aceitar o convite também. Realmente é ótimo ter você aqui hoje e queria então você começar se apresentando para o pessoal. Quem é você, sua formação? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Tamara. É uma honra estar aqui. Eu sei que você é uma pessoa muito bem ranqueada nas redes sociais pelos seus conhecimentos. Tá? Então, para mim, é sempre uma alegria poder estar aqui. Eu que agradeço. Bom, eu sou auditor fiscal desde 2007. Eu sou do concurso de 2006, entrei em 2007. Entrei no estado de São Paulo. Tá? Minha formação é em Direito. Eu já tinha passado em outros concursos na área de técnico judiciário, analista judiciário, mas eu realmente parei quando eu entrei no auditor fiscal. E vim aqui para a região de São José do Rio Preto. E, para minha sorte, desde que eu integrei o Ministério do Trabalho, eu fui chamado a participar de ações do que se chamava antigamente do Grupo Estadual Móvel de Fiscalização Rural. Aham. Do Roberto, da Vancina, Edmundo, Elaine, vários outros auditores que compunham um grupo muito forte, muito competente, para fazer a fiscalização só da área rural. Tá? E foi com esse pessoal que eu me capacitei, que eu aprendi. É lógico que o tempo, né, o grupo foi aposentando, foi se desfazendo, tem alguns ainda integrantes na ativa, que é o caso da Vancini, que é o coordenador nacional da fiscalização rural, tá? Tem colegas que estão aqui que foram entrando também, que é o caso do Fernando, que é o coordenador estadual. Então é um grupo muito bem montado, sabe? Com profissionais muito capacitados
e que é sempre bom para mim, como auditor, estar trabalhando com eles, que eu também estou sempre aprendendo nessa área. Uhum. Tá? Uhum. Bom, falando agora um pouco sobre a minha experiência na norma, na NR31, tá? Aham. Por conta desse trabalho que eu já fazia com o Grupo Estadual Rural, eu fui chamado a integrar um grupo técnico que elabora o texto técnico que é discutido antes de se fazer uma revisão da norma ou se propor qualquer alteração da norma. Tá? Então, você se elabora primeiro um texto. Esse texto também é discutido com técnicos, tanto da bancada patronal como da bancada dos empregados, para depois, somente quando você já tem, de preferência, um consenso nesse texto, isso é enviado para a CTPP, Comissão Tripartite Paritária Permanente, que é ali que eles vão realmente se posicionar. Cada bancada se posiciona de uma maneira. E assim, eles são paritários. Ninguém é mais que ninguém ali. O governo não é mais que o empregado, nem é mais que o empregador, nenhum deles é mais que ninguém ali. O que acontece? A decisão cabe sempre ao ministro. Tá? A decisão é política. Por isso que eles são pares ali, porque o que está acima de todos eles realmente é o ministro, que é quem vai decidir. Tá? Por isso Se que não tem houver consenso, né? Porque o ideal é sempre buscar o consenso, né? isso. E, olha, eu acho que foi um belo trabalho que todas as bancadas fizeram, tá? Por conta disso, nós conseguimos fazer toda a norma, a nova redação da NR31, por consenso. Ela foi Por consenso, que bom. em 27 de outubro de 2020 e entrou em vigor em 27 de outubro de 2021. Tá? Então, já temos quase 2 anos aí de norma. Ô, Elton, e quais são, então, os principais pontos da norma que a gente pode destacar? Olha, a norma, como ela é uma norma setorial, ou seja, ela embarca um setor, ela vai ter características de normas especiais, ou seja, você não vai se limitar a só falar do trabalho rural. Aquilo que, às vezes, que incidir no trabalho rural e for objeto de uma norma especial, como, por exemplo, a NR10, da eletricidade, também vai estar sendo abarcado ali, tá? Na NR31. O que aconteceu, como nós temos capítulos que falam sobre máquinas, dentro da seria relativo à norma especial NR12. Também tem capítulos que vão falar sobre trabalho em altura, que no caso seria relativo à NR35. Tá? Então são vários. Na verdade, assim, quando você trabalha em uma norma tutorial, você acaba aprendendo um pouco de todas as normas. Né? Verdade. 4 tem o SESB, a gente vai ter o CSTR. NR5 tem a CIPA. Então, a gente vai ter a CIPA-TR também. Então, na verdade, a gente acaba tendo que estudar de tudo um pouco para poder trazer essa norma num corpo e ter um pouco de harmonia entre os itens ali. Né? NR31, ela inovou, então, né, Wellington? Porque ela, logo no iniciozinho, ela fala quais NR se aplicam ao trabalho rural, né? Isso foi uma discussão grande por conta do que havia-se, assim, sempre um incômodo de certas partes de que não se deveria aplicar certas normas no trabalho rural, outras entendem que sim. Então não havia um consenso. O campo de aplicação que foi colocado na norma foi justamente para tentar dirimir isso. Tá? Mas é assim, a gente sabe que as relações de trabalho elas são muito dinâmicas. Então, é muito difícil de você conseguir realmente conter isso daí e falar, olha, vai ficar nessa caixinha aqui, né, sempre. Então, o que a gente está vendo é o quê? Vamos ver como que vai se comportar esse campo de aplicação da NR31, se ele vai ser adequado ou não para a situação, para uma norma setorial como é a 31. Tá? Então, realmente foi feito esse campo de aplicação e ele expressa, né, ele fala quais normas se aplicam à atividade rural, né? Inclusive aquelas que elas têm que ser expressas no campo de aplicação ou no corpo da norma você falar que se aplica tal item, tal norma. Sim. É o caso, por exemplo, a NR1 do PGR não se aplica a 31.
Mas por quê? Porque a 31 tem o PGR-TR dentro dela, né? Ela pegou o que não tinha de melhor e colocou dentro dela, né? Isso, nós temos o mesmo sistema, né? A mesma linha de pensamento da NR1, a gente colocou ali, que é o empregador fazer a avaliação dos riscos, né? Identificar, avaliar, fazer o inventário dos riscos, também ter o programa de ações para fazer a implementação das ações, né? Tudo isso também teve que ser feito para ter essa paridade com a NR1, uma vez que o antigo plano de gestão de saúde, segurança e trabalho rural, ele foi extinto, que era assim o similar ao PPRA, a NR9. Isso. Agora a gente tem o PGR-TR, né? Isso, agora ficou o PGR-TR nas mesmas linhas da NR1. E aí, uma coisa que eu achei assim, muito interessante foi a diferenciação entre EPI, equipamento de proteção individual, e dispositivo de proteção individual, pessoal, né? Dispositivo de proteção pessoal. Tem essa diferença agora, porque a norma anterior chamava de EPI alguns produtos, dispositivos que não eram EPI, né? Nem estavam na NR6, né? E agora tem essa separação. Você pode falar para a gente também sobre isso? Então, esse capítulo realmente ele mudou. Era equipamento de proteção pessoal, se não me engano, uma coisa mais restrita à EPI, tá? Mas o que é realidade no campo, ela é diferente. Ela vai estar muito voltada à questão de que o trabalhador já assimilou como medida de proteção, né? E alguma dessas medidas, elas não têm equivalente como EPI. Ninguém teve, não sei se não teve ideia, não quis fazer esse tipo de coisa, mas, por exemplo, pegar um chapéu, tá? E falar, olha, isso aqui é um EPI de proteção contra a radiação solar. Não temos. Se tiver um chapéu que consiga o CA para isso, ele deixa de ser um dispositivo e passa a ser um EPI. Eu até já antecipei para você, eu já disse que o chapéu é um dos dispositivos de proteção pessoal, que está no item 3162, né? Ele fala que tem que ter os seguintes dispositivos de proteção pessoal. Como é um rol, eu vou até ler aqui para vocês os principais aqui, ó. Chapéu ou boné tipo árabe ou legionário contra o sol, perneira contra picada de animais peçonhentos. Por que o pessoal fala, mas perneira tem CA? Ela tem. Ela é EPI para proteção contra agente outros agentes. Golpe de facão. Aí sim é EPI. Agora, usado contra picada de animal peçonhento, ela é um dispositivo. Quer dizer, você perguntar, perneira é EPI? A resposta é depende. Depende contra qual risco que ela vai proteger. Se ela proteger contra agente perfurante cortante, é EPI. Se proteger contra picada de animal peçonhento, não é EPI, é um dispositivo de proteção pessoal. Exatamente. Esse foi justamente a necessidade de se criar esse termo, né, dispositivo de proteção pessoal, para poder abarcar essas situações que o EPI não tinha condição de atender, né? Aí, temos também aqui, ó, o colete refletivo de tiras refletivas para sinalização. Isso é muito importante quando você tem trabalho mecanizado noturno, tá? Pelo menos aqui no Sudeste, nós temos o plantio e a colheita da cana-de-açúcar todo mecanizado. E não para. Roda dia e noite as frentes de trabalho, para dar conta de fazer a colheita no tempo que permite. Trabalho noturno, então, também de colheita? Isso. É trabalho noturno. Então, são propriedades rurais muito grandes que você vai pegar uma área que já vai estar limpa, né, sem cana, e você vai fazer o quê? O tráfego do quê? Do caminhão que vai fazer o transporte, ele fica parado ali. Na lavoura vai estar a colhedeira cortando a cana, picando, jogando no levador e jogando na carreta, no transbordo que está do lado. Então esse transbordo vai acompanhando a colhedeira e a colhedeira vai colhendo e enchendo esse transbordo. A hora que esse transbordo enche, ele sai da lavoura e vai para esse local que a gente chama de malhador, e ali ele tem que parear com o caminhão, fazer o levantamento da caçamba, né? E fazer o transbordo da cana picada dentro do caminhão. E muitas vezes ele faz isso, ele tem que movimentar para acomodar a carga, porque já encheu uma parte do caminhão e a parte da frente do caminhão está vazia. Então tem muita movimentação e ele precisa do quê?
de um ajudante, um sinalizador, tá? Que é uma pessoa que está ali, está a pé, não está em nenhum veículo, e está numa zona de tráfego intenso, de máquinas pesadas. Uhum. A gente já visitou isso à noite, e assim... Isso que eu ia te perguntar, você faz a fiscalização noturna também, então, nessa atividade? Isso começou com uma fiscalização nossa do grupo rural aqui, tá? Uhum. Então a gente foi e tiramos foto da situação. Não dá para ver nada, assim. Não tinha, naquela época não tinha uma... Imagina, é isso que eu estou pensando. Caía à noite, você só via... Aí tinha um que ele trazia um farolete de casa. E só. Aham. O E tanto de resto, bicho. só tinha Você luz precisa pensar quando nos vinha, bichos que ficam quando vinha o voando. trator, ou vinha o caminhão, tinha alguma luz, mas uma luz só direcionada. Você não tinha luz na lateral, não tinha nada. Nossa. Então, às vezes, a ré, a luz muito fraca, o cara não vê. Então, aconteceu muito Aham. atropelamento. Tá? Eu mesmo analisei um acidente fatal de atropelamento, e não era nem o pessoal da usina que estava Nessa apoiando. atividade que você está falando, atropelamento à Estava noite? À noturno com noite? dentro mecanizada. Era o capataz da fazenda que estava meio assim fiscalizando a entrega da cana. O patrão falou, olha lá, vê se vocês estão fazendo tudo certinho, se não está tendo algum problema. E ele foi lá. Uma pessoa não muito treinada, não se posiciona no lugar certo, né? Não deveria estar lá, ninguém deveria nem lhe permitir, né? Ele está lá, mas ele estava e aconteceu o sinistro. Tá? Então, isso foi chamando a nossa atenção e chegou até o quê? Até alterações nas normas para poder avaliar essa questão aí, né? Do trabalho noturno, inclusive repercutiu aqui na questão do colete refletivo, que ele não tem CA, não tem. Colete refletivo, na verdade, no passado, mas há muitos anos atrás, eu sou do mesmo concurso que você, a gente entrou entrei em 2007 também. Mas antes disso, 2007, colete refletivo já foi considerado EPI. Já foi considerado EPI. Já teve na não, mas não faz o menor sentido o colete refletivo ser EPI mesmo, né? Está corretamente classificado como dispositivo de proteção pessoal. Mas muito interessante isso, eu não sabia que tinha, eu mesmo não sabia que tinha essa fiscalização noturna rural. A gente fez, e a gente mandou foto, eu lembro que teve uma apresentação para as usinas, porque a situação era muito complicada. E nós olharam aquilo e falaram, realmente, não tem condição. A foto que tirava, você só via um breu, não via mais nada. E hoje, como que é feita essa... Mudou alguma coisa? Mudou bastante. Essa atividade? Primeiro porque, assim, começou nos primórdios, você tinha umas lâmpadas que não eram tão eficientes, até eram de LEDs, mas você levava bateria e gerador, a gasolina. Então fazia barulho, você gerava energia ali na hora, e as lâmpadas não eram muito econômicas, assim, mas começou a ter iluminação. Então eles faziam a iluminação do carregador para que se pudesse ver melhor e iluminar até a parte da área de vivência, eles começaram a instalar ali. Tá? A situação atual agora, o que a gente vê? A gente chega numa frente, tem o malhador, que é essa parte aberta, ela é sinalizada, tá? Ela tem linhas assim, onde você vai ter o tráfego de transbordo e outro que você vai ter o tráfego de caminhões, e você vai ter uma área também sinalizada, onde vai ter área de vivência, com muitas luzes iluminando ali, ou seja, para ninguém chegar perto, né? Você tem um limite para trafegar ali perto. E com muitas luzes agora o quê? De LED, de alta eficiência, e tem até aqui, luz solar. Painel de luz solar, eles armazenam baterias, então de dia capta, de noite usa. Tá? E também tem bateria auxiliar, caso não tenha sol, por N motivo, sempre tem. Mas realmente... Então, por que... desculpa, pode continuar. Ficou muito mais iluminado, porque agora de noite na estrada a gente consegue ver quando está tendo uma colheita mecanizada. Agora, por que isso tem que ser feito à noite? É isso que eu não entendi. A colheita da cana-de-açúcar, são muitas toneladas e muita área. Em função do volume de quantidade mesmo. Isso. Que não dá tempo de fazer isso todo dia. Nossa, entendi. Porque assim, você tem, a colheita geralmente começa final de março, começo de abril, tá? E vai até novembro, no máximo até dezembro. Tá? Algumas até final de outubro. É um período muito curto, porque quando começa a chuva, fica inviável você trafegar com aquelas máquinas pesadas. Entendi. Tá? O prazo é muito reduzido também, não só o volume. Então tem que ser bem intenso, então são 3 turnos
para poder dar conta de toda a cana do pessoal. E existe colheita manual também, muita ainda ou só mecanizada? Como que está a colheita da cana? Olha, colheita manual é muito raro, né? Pelo menos no Uhum. Sudeste, porque eu sei que nas áreas lá pelo menos no Nordeste, a cana é plantada em colinas, é uma coisa bem diferente daqui, tá? Aham. Então ali a colheita ela é semi-mecanizada. O pessoal até corta, mas para fazer o recolhimento eles usam máquinas, usam tratores com esteira, é uma coisa diferenciada, né? E os riscos aí nessa colheita, né? A gente tem risco relacionado risco relacionado a fator ergonômico, né? Muito, né? Na manual tem. E a gente tem colheita É, manual aí. Em determinado período, eu, de janeiro a abril, quando a chuva permite, o que é feito? É feita a colheita, às vezes pode ser manual, pode ser mecanizado, de mudas para plantio. Tá? O que uhum. acontece? Antigamente, quando você não só tinha corte manual, você plantava uma cana, ela durava mais de 10 ciclos. Por quê? Não tinha pisoteio, não tinha máquina para O que pisotear é pisoteio? Ah, a soqueira. pisoteio é o quê? Né? Ah? A soqueira é onde brota a cana. Tá? Uhum. Então, não tinha, só o trabalhador que ia lá, não tinha problema nenhum. Agora passa a máquina e ela pisoteia essa soqueira. E conforme vão passando as colheitas, a soqueira já não dá mais a mesma produção. Então, Entendi. Como de se quase destruísse ela, né? ela fica, já não dá mais, aí tem que refazer o plantio. Então, aquele plantio que o produtor rural tinha que fazer a cada 10 anos, né? Agora está fazendo em 4. Então, isso aumentou Entendi. bastante a demanda de mão de obra para plantio, nessa época do plantio, que é de Entendi. janeiro Quer dizer, a até abril. mecanização, ela meio que tira o trabalhador da colheita, né? Mas você acaba precisando de mais trabalhador no plantio, é isso? Isso, e assim, e também tem plantio mecanizado, tá? Mas, Uhum. assim, Ah, tem a plantio gente vê mecanizado. que quem tem muitos recursos, que são as usinas, elas adotam o plantio mecanizado, porque são plantadeiras, são mais uma máquina diferente para você ter, né, na sua Uhum. oficina, que são Uhum. plantadeiras. E já o produtor que fornece para a usina, que é o dono de uma grande área de cana, mas ele não tem usina, ele só vai vender, então às vezes ele cultiva e entrega a cana madura para a usina. Uhum. Então, Uhum. ele já não costuma usar o plantio mecanizado. É lógico que pode, um caso ou outro pode ter, mas não é Uhum. costumeiro isso acontecer. Então, geralmente, se faz uso o quê? De mão de obra, de trabalho manual, mas mão de obra de imigrante. Tá? Ah, tem muita mão de obra de imigrante também. No plantio, aqui no Sudeste, eu posso dizer que tem Uhum. bastante. E aí que entra o trabalho escravo também. Então, Wellington, deixa eu só, antes de você falar responder a minha pergunta, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui que o Maicon fez, que eu também queria saber, mas a gente volta aqui no trabalho escravo. Uso de agrotóxico na plantação de cana tem também? tem. Em várias fases. No plantio, eles já fazem, quando a plantadeira, se for uma plantadeira mecanizada, ela já tem uma fase que é de cobrimento. Vem um cobridor, antes de cobrir, ele já está colocando algum tipo de agrotóxico, tá? Para não ter ataque Cobridora, de insetos. cobrimento é cobrimento como assim? O que é isso? Quando você abre o suco, né, na Ah, lavoura, ah, deposita as mudas da cana, depois você tem que uhum. cobrir com terra. Só que antes de Ah, cobrir, tá. eles já depositam o agrotóxico Ah, sobre as entendi. mudas para não ter ataque de insetos, né? Uhum. Principalmente de inseto nessa fase. Aí depois que ela começam a brotar outras também ervas ali. Aí você tem a que a gente chama de catação química, tá? Que é você pegar alguma coisa que está brotando ali e jogar um herbicida para conter isso Aham. daí, para deixar a E cana. essa aplicação é manual? Ela é aérea? Costuma ser aérea, bomba costal? Como que é? Olha, pode ser Varia muito. de várias maneiras, dependendo do estágio da planta, tá? Quando ela está bem pequena, a muda, Uhum. não Uhum. dificulta a circulação de pessoas, então pode ser feito até manual, com bomba postal, ou também um outro sistema, que é o trator. Vem um trator Trator de puxando aplicação. Uhum. um tanque, não, ele só puxa um tanque com a cauda e Ah, pressuriza tá. esse tanque.
Ah, que e é sai aquele lá, manteiga. o atomizador, né? É o Não, não atomizador. é isso aí. Não é isso Não, aí. não é o atomizador? Não. Aí essa mangueira pressurizada, ela vai no aplicador, na aplicação com bico, que é o mesmo do costal, Uhum. só que em vez de ficar na Ah, costa do tá. bambu, o trator leva. Aí eles vão com Uhum, entendi. o comprido e vão aplicando no chão, que é uma coisa muito, muito pontual. A catação, por quê? Por que é feito manual também? Porque é uma coisinha que está emergindo ali que você tem que fazer. Isso não compensa aplicar em tudo de uma maneira Ah, não é mecanizada. em tudo. E que trabalheira ficar procurando esse Então, negócio, hein? Né, não? eles vão andando atrás do trator, viu uma mudinha, pum, aplica ali. Então, é catação Nossa. química. Você vai Então, catando. nesse caso, não usa atomizador, não. Não, ainda não. Tá? Tu usa, faz aquela névoa. É, aí depois, quando ela está um pouco maior, já é difícil de andar. E tem também equipamento a fazer de forma mecanizada, que são os quadriciclos, né? São quadriciclos, aquele tipo de, como se fosse uma moto com 4 rodas, para a zona rural Uhum. mesmo. Eles adaptam tanques e também os bicos. Então, o trabalhador vai lá, encontra um foco, né, emergente de erva, trata e vai, segue. Ou ele pode apertar um botão também, que na frente tem um distribuidor de herbicida. Uhum. Essa é a fase que ainda dá para trafegar esses carros menores, né? Esses veículos menores. Depois, quando a Uhum. cana cresce um pouco mais, ele já tem que fazer uma pulverização em barra. E, assim, tem um tipo de implemento que chama uniporte, que ele tem uma roda bem alta, que é para passar por Uhum. cima da cana sem estragar. Então, ele é como se fosse um trator pernudo, assim. A roda, Aham. ele mais alto, Grande. Fica para ele fora de poder estrada. passar e não Aham. machucar as plantas. Ele abre a barra e Entendi. vai aplicando, né? Muito interessante. Ô, Wellington, então vamos voltar aqui no trabalho dos migrantes, do trabalho escravo da plantação. Você faz também essa fiscalização? Então, eu vou até contar um evento que teve, foi em maio, se eu não me engano. Né? Nós tivemos uma denúncia, uma equipe aqui de São José do Rio Preto mesmo, e foi feito a fiscalização. É um colega daqui que estava coordenando, o Vlamir, e foi constatado o trabalho análogo à escravidão. Tá? Por quê? São condições assim, É geralmente, plantação de cana, é isso? Plantação de cana. plantação de Ah, cana. Tá? Não era um produtor, ou seja, o produtor rural que produz a cana, mas não é uma usina, né? E certo. ele precisava como não tinha, ele até fazia plantio mecanizado, como ele já era um produtor maior, tinha mais recursos financeiros, ele fez parte do plantio mecanizado. Só que falta sempre alguns detalhes, alguns lugares onde a muda não pega. Então foi contratada uma turma de trabalhadores para fazer arrumar esses defeitos manualmente. E foi nessa turma que deu problema, porque eles eram trabalhadores migrantes, né? Uhum. Geralmente é assim, dificilmente você vai ter uma turma de trabalhador da cidade que dê conta de todo o trabalho. Você vai ter sim, porque assim, na cidade vai ter um determinado número de trabalhadores que vão trabalhar para a cana. Só que rapidinho esse número acaba. Eles já são ocupados, alguém já pegou para trabalhar, então falta. E essa pessoa ela tem essa data limite para fazer o plantio. Que depois Entendi. acaba a época da chuva, você não consegue mais plantar. Não adianta plantar que você Entendi. perde. Então essa Tem que correria trazer gente de fora. traz gente de fora. E é onde dá problema por conta dos alojamentos, principalmente, né? Inclusive, assim, tem itens na NR31 que costumam trazer um pouco de confusão para as pessoas que Uhum. vão analisar, assim. Um deles é a questão do alojamento. Uhum. Também tem um termo que é colocado as casas utilizadas para alojamento e as moradias, tá? O alojamento é para aquele trabalhador que geralmente é o trabalhador migrante, aquele que ele não mora, ele não tem um domicílio a partir do qual ele vai para o trabalho. Ele Na após o cidade ali, trabalho, né? Na ele cidade. não é um morador da cidade. Ele Quando não é acaba o morador. trabalho, ele tem que ir para um lugar que não é a casa dele, mas está ali em função do trabalho, ou seja, é o alojamento. Então, Uhum. o trabalhador, quando ele contrata o trabalhador migrante, ele tem que providenciar esses alojamentos, porque ele chamou esse pessoal de longe, muitos vêm do Uhum. Nordeste, a maioria, né, para poder trabalhar
aqui, só que a casa deles é lá no norte ou no nordeste, não é aqui. Tá? Então eles vão ser alojados numa edificação, que vai ser o alojamento. A gente vai sempre considerar isso alojamento. E é muito comum na Cana as turmas de empregados serem alojados em casas. Você tem uma cidade polo, por exemplo, uma cidade pequena, e a partir dela, você coloca os trabalhadores morando em casas ali, que são considerados agora também sem dúvida, porque antes tinha uma certa dúvida se era alojamento ou não, porque não estava escrito na norma. Agora está expressamente escrito casas para alojamento. Então, são várias casas ali. A turma do trabalhador sempre vai, geralmente, num ônibus, né? Então, o motorista pega, ele passa de casa em casa, recolhe os trabalhadores e vai, ora para a cidade A, ora para a cidade B, ora para a cidade C. Tá? Não tem uma regra. Tá? Então, e ele sempre volta para a mesma cidade para dormir. Então, nessa situação, pode ter alojamento. O alojamento é muito raro de ver, alojamento mesmo, que é aquele que é uma edificação específica para isso. E já vi que é para bastante trabalhadores. Você vai ter já um grau de organização bem maior. Você vai ter uma ala que é para refeitório, uma ala só para dormitório. Isso. Eu fiz fiscalização rural de Laranja e a gente viu um alojamento enorme, desse jeitinho que você está falando. A parte de refeitório enorme, lavanderia, tudo organizadinho. Isso. Os alojamentos ruins, mas assim, eu falo organizado porque tinha realmente tudo separadinho. É diferente. Você vê uma coisa que é feita especificamente para alojar. Específico para alojamento, Mas o mais comum na Cana, trabalhador migrante, é você ter uma casa, aluga uma casa, coloca lá os trabalhadores ali, dividindo o quarto, né? E é onde começa o problema. Porque você, às vezes, a pessoa chega e não tem cama suficiente, dorme no chão. Pode até ser que não tenha colchão, dorme realmente no chão, né? Até Sério? Porque muitos entendem que assim, olha, eu só vou dar a casa, vocês se virem, né? Eu não tenho responsabilidade, eu sou empregador só na hora do trabalho, só lá na roça. Alojamento é tudo. Vocês façam a vaquinha, aluguem uma casa, eu até dou cesta básica para vocês, mas vocês vão se virar. Ali não tem nada a ver. Né? Mas como é trabalhador migrante, ele está envolvido nessa situação, sim. Não dá para... Justamente porque ele pensa assim, ele esquece que aquilo é uma responsabilidade dele, acaba a coisa ficando muito ruim. Porque não tem uma pessoa que vai lá e limpe. Não tem uma pessoa que vai lá e coloque armários individuais, que é uma coisa que a norma exige. Tá? Não tem uma pessoa que fala, olha, tem que ter limpeza do banheiro, tem que ter água quente, tem que ter luz elétrica, tem que ter ventilação. Né? Então, o que a gente acaba encontrando, às vezes, são situações que se não chegam a uma condição degradante, chegam perto. Porque, realmente, alojamento feito em casa, para trabalhador migrante, nunca é uma coisa excelente, vamos dizer assim, uma coisa que você tem um padrão de qualidade como o alojamento que você viu. Mínimo razoável, né? Mas se a gente vê, quando tem um certo cuidado, a gente vê lá que tem a roupa de cama, né? Tem um lençol, tem às vezes uma pessoa que vai lá e limpa, nem que seja 2, 3 vezes por semana, mas tem. Né? Agora tem outros lugares não, que o trabalhador ele chega, ele tem que lavar a roupa, ele tem que fazer tudo, tem que fazer a comida, e é onde dá o Ô, Elton, e esses contratos de trabalho desse pessoal, a Karina está perguntando aqui, é com prazo determinado, não é prazo indeterminado? Geralmente é determinado, né? Porque antigamente se fazia mais indeterminado pela questão do seguro-desemprego. Mas está vindo muito mais agora para o plantio. O plantio é um período muito curto. Tá? Muito curto. Eles preferem não fazer mesmo a prazo indeterminado. Preferem fazer. Ô, Elton, é prazo determinado, então, né? Isso. É o normal mesmo. Em função até do período mais curtinho, né, do trabalho, né? Vamos falar um pouquinho, Elton, dos silos. Está tão interessante que o Rodrigo, nosso colega, entrou aqui, te dando parabéns aí pelo nosso tema aqui, trabalho rural. Rodrigo Vaz, de São Paulo, seu colega aí de São Paulo. O Rodrigo, nossa. O Rodrigo lugar. O Rodrigo sabe tudo de
da parte rural. Sabe mesmo. Tudo de Sabe NRTR. Sabe tudo de tudo, Rodrigo é top. Exatamente. Ô, então vamos falar um pouquinho dos silos? Vamos falar dos silos? Então, Que é um tema tão importante, né? Muitas vezes tão esquecido. Uhum. Ó, tem um capítulo da NR31 que vai falar de silos. Secadores, silos e espaços confinados, tá? Só que tem aquela questão também que você tem a NR33, que fala de espaços confinados. Então, aparentemente pode ter um certo conflito. Mas, se você quiser saber quando você vai aplicar o capítulo 31.13 da NR31, ou vai aplicar só espaço confinado, por exemplo, da NR33, você tem que sempre se lembrar do campo de aplicação. Antes do campo de aplicação mesmo, fala que são atividades rurais. Tá? Então, pelo menos o meu entendimento, lógico que ninguém precisa seguir, nem auditores, ninguém, é o seguinte: quando o produtor rural, ele planta, ele colhe e ele mesmo quer armazenar, ele vai fazer um silo, isso tudo faz parte da atividade rural dele. Né? Então, vai estar lá a pessoa que produz café, ele geralmente vai ter no seu terreiro um secador de café, tá? Para poder armazenar corretamente o café. Então, isso faz parte da atividade econômica. Agora, quando você tem... Aí aplica o item, aplica o espaço confinado da NR31, é isso que você quer falar, né? Eu não tenho dúvida que aplicaria 31. É espaço confinado, trabalho rural, NR31. Isso. Capítulo 31. Por outro lado, quando você tem uma atividade econômica que não é rural, que seria o serviço de armazenamento de grãos. Ou seja, eu construo uma empresa, eu armazeno para quem quiser. Traz aqui, eu te cobro uma taxa, um aluguel. Tá. E esse silo de armazenamento de grãos pode estar até numa área rural, né? Mas ele não é uma atividade rural. Então, mas ele... fica aquela dúvida, é uma questão de interpretação. Né? Aparece mais uma prestação de serviço do que uma atividade rural, porque ele não plantou, ele só está fazendo o aluguel do espaço dele. Então, eu também não teria problemas de aplicar a NR33 ali. Entendi. Né? Vamos falar então sobre os silos do trabalho rural, os secadores. Os principais riscos do silo, né? Dos secadores. Eu vou falar, o secador, a principal parte dele é que você tem que ter os mecanismos de proteção contra explosões também, que são mecanismos de retrocesso de chama, anti-retrocesso de chama, e também de... tipo o que vocês têm em fogões mais modernos, que se você não tiver um fogo, o gás para de sair. Por exemplo, se você tem uma chama e ela apagar, o fogão antigo ele continua soltando gás e a hora que vier uma fagulha vai ter uma explosão. O fogão mais moderno, ele entende que esfriou, né, ele corta essa saída do gás. Então tem que ter esses mecanismos de proteção. Tá? A norma fala expressamente do secador sobre isso? Não estou lembrando. Tem itens específicos sobre isso, na 31. E agora já indo para o silo, tá? A questão do silo, ela foi muito mais detalhada na 31. Porque realmente é uma norma que eu acho que realmente é mais voltada para esse tipo de atividade. Com certeza. E ela fala, a primeira coisa, que todo o silo tem que ser projetado, montado e mantido sob responsabilidade de um profissional legalmente habilitado. Tá? Você não pode ter mais um silo e você administrar sem ter o conhecimento técnico. Né? Tem que sempre ter alguém que seja o responsável, falar, olha, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, o que você vai armazenar, tá? Qual o peso específico? Por exemplo, se um silo foi projetado para armazenar arroz, que tem um peso específico baixo, se ele armazenar soja, milho, que tem um peso específico muito maior, ele não aguenta, ele colapsa. Então a gente tem vários acidentes de silo arrebentando. Pode ser esse tipo de coisa, tá? Tem que ter esse conhecimento, né, do material que vai ser armazenado ali. Isso, porque às vezes 1 metro cúbico, por exemplo, de 1 metro cúbico de arroz com casca, ele não tem 1 tonelada, ele tem 0,60, 600 quilos. Tá? Agora já a soja tem 750 quilos em 1 metro cúbico. Então são diferenças de peso específico.
E também Uhum. o ângulo de repouso desses materiais é diferente. Quando você É diferente. solta eles, alguns vão ficar mais assim, mais acentuados, mais angulados. Outro mais na Forçar vertical. muito Vai mais antigamente. E uhum. esse esparrame, ele é sentido nas laterais do silo. Então ele tem que ser projetado realmente por quem entenda, senão dá problema também. Tá? Não é trivial isso, não é simplesmente jogar lá dentro, né, o material, os grãos lá, o que seja. Isso. E a operação com grão, carga e descarga, gera muita poeira. Né? E as poeiras são, pode ser fibrogênicas ou não fibrogênicas. Fibrogênico está mais associado ao quê? Geralmente algum tipo de semente que você colhe muito rente ao chão, ela pode vir com sílica da terra. Tá? Então, nesse processo de transporte, você vai, e descarregamentos, você vai poder ter até num silo esse tipo de poeira fibrogênica. E outros não. Outros talvez não tenham tanto esse tipo de contaminação e vai ser só uma poeira fibrogênica que pode dar ali uma rinite, uma alergia, uma bronquite. Não fibrogênica. Exatamente. Tá? Pois e aí o problema das explosões, como que fica? Questão da explosão, tá? Tem dois itens aqui que são interessantes a gente comentar aqui, que é a questão, tem um item que fala aqui, 31.17.3, o serviço de manutenção por processo de soldagem, operações de corte ou que gerem eletricidade estáticas devem ser precedidos de uma permissão especial em que sejam analisados os riscos e os controles necessários. Está trabalhando o quê? Justamente aqui. A área onde você tem muita geração de poeira, ela vai ser uma área classificada, né? Uma área com possibilidade de ter uma atmosfera explosiva. Então, você precisa ter esse controle para evitar tanto a formação da atmosfera explosiva, como a existência de algum processo de ignição disso daí. Tá? Então, esse item é bem específico para isso. Tá? E fala também que nos intervalos de operação dos silos, o empregador rural deve adotar medidas de prevenção para minimizar a inalação de poeiras pelos trabalhadores e o risco de incêndio e explosões gerados pelas poeiras. Ou seja, a norma ela já prevê esse tipo de coisa. Tá? Tanto é que, falando sobre o acidente lá de Palotina, né, eu não tenho conhecimento sobre como foi o acidente. Tive muito pouco tempo, que eu estava numa ação semana passada. Também não tive muito tempo de ficar olhando, mas o que eu acho que pode ter ocorrido ali? Ali foi uma explosão gerada por poeiras, né? Que já foi noticiado ali, provavelmente. E é muito comum que você ter esse tipo de poeira em locais que tem uma certa movimentação ali. E eu conheço um caso da região que pode ter sido muito parecido com ele, tá? Que quando você tem uso de transportadores de materiais, transportadores contínuos, que são as correias transportadoras. Esse tipo de transporte é muito usado, assim como as canecas, né? Que é mais vertical, mas o transporte horizontal... Caneca, só para o pessoal saber, é um elevador vertical que vai fazendo, né, a movimentação dos grãos ali. E quando o transporte é horizontal, é mais esteira. Só que essas esteiras, elas têm partes rolantes, né? Geralmente um rolete, né? Fica ali sustentando o giro, a movimentação da esteira. E tem um item que foi colocado na norma que fala justamente sobre o quê? Sobre a lubrificação e limpeza dessas partes. Porque toda vez que você não limpa, você começa a ter acúmulo de material ali, começa a ter muita fricção, né? Pode gerar uma centelha, né? E, geralmente o que acontece? Você emperra o mecanismo de giro. Tá? Você tem um giro ali, entra muita coisa, mistura com a graxa, seca tudo e para de girar o rolete. Quando ele para de girar, só ele parou. A esteira continua passando porque tem os outros roletes, tem o rolete tracionador, né? Ele parado e a esteira passando, começa a ter o aquecimento. É onde começa a ter o processo de ignição. É fácil pegar fogo. Foi o que aconteceu num silo de açúcar aqui da região. Pegou fogo nessa parte também e derreteu todo o açúcar. O açúcar derreteu e foi pro rio. Foi até
uma tragédia ambiental na região. Aham, Mas é muito cuidado com o quê? Com a prevenção dessas áreas, né? aham, Com a atmosfera explosiva. Você não pode deixar a poeira acumular. uhum, E quando você tem ah, uma certa concentração dessas poeiras no ar, e que, se você chega numa faixa de concentração que a gente chama de faixa explosiva, né? E você, uhum. ela tem acesso a algum processo de ignição, você inicia uma explosão. É É bem isso que fácil achar, né, na é internet isso que uma sobre pessoa explosão. aqui está perguntando se a poeira gera explosão. Sim, dependendo da concentração dela no ambiente, dependendo da poeira, do nível de concentração dela no ambiente Então, ali. outros fatores são importantes. Por exemplo, Se houver a gramatura, acender. Oi? o tamanho da poeira. Quanto Ah, mais sim. funda, mais área ela tem proporcionalmente, né? Uhum. Então, mais área para ela poder reagir com o oxigênio. Aham. Se eu não me engano, acho que abaixo de um 0,1 milímetro, ela se torna mais perigosa. Todas as O poeiras. diâmetro da partícula que você está falando, né? É o tamanho da partícula. Da Só que partícula. Quanto menor o tamanho, maior a área, né, que tem ninguém imagina, por exemplo, ferro pega fogo. Quem já brincou com bombril sabe disso. Aham, O é. bombril Meus filhos. pega fogo. Ninguém imagina, vai pegar fogo, mas pega. É só uma questão de você aumentar a área de reação com o oxigênio. E é o que Aham. realmente acontece nessas situações, quando tem essas poeiras vegetais nos silos. E quando você começa esse processo, é uma cadeia. Tá? Uma vez que ele Exato. ignitou uma pequena, ela vai causar uma explosão. Essa explosão vai expandir ar, vai chacoalhar tudo, vai levantar poeira, que vai fazer o quê? Essa poeira, às vezes, está no chão e a concentração não está na faixa explosiva. Mas a hora Uhum. que ela levanta, ela se torna dentro da faixa explosiva e E já só tem piora. o processo de ignição já começou. Então ele vai em cadeia, são várias É uma explosões. cadeia. É. É impressionante esse negócio de explosão Isso acontece, assim, a gente pode falar que acontece quase todo dia, né? Porque acidente com silo é um negócio que às vezes a gente tem que ficar sabendo, mas deve acontecer praticamente quase todo dia no Brasil todo. Um outro acidente deve acontecer mesmo, mas o que tem se... Eu olhei com os colegas que estavam comentando o seguinte, assim como está aumentando o número de acidentes em atividades com silos, Uhum. também está tendo um aumento do uso da produção, né? Da estocagem de grãos em silos. O que Então, aumenta o risco também, né? então está tendo sempre uma maior exposição ao trabalhador. Se você não tiver o controle da situação, fica realmente difícil. Vai começar a ter E, muitas pessoas, se o pessoal não começar a controlar isso. exato. E ali o mínimo, o básico, está escrito na norma, né, Wellington? Se o empregador fizesse o mínimo que está ali, né, já diminuiria muito, enormemente a chance, né, o risco ali de acidente. Três coisas básicas, né? Fazer o quê? A prevenção, eliminar as poeiras, que é difícil, que ela está sempre gerando, está sempre acumulando, mas você tem que ter um jeito de ficar limpando, tirando essas poeiras. Depois, fazer a limpeza das partes móveis, que eu te falei, que é uma fonte de ignição. Uhum. E a outra fonte de ignição pode ser a parte de energia estática, né? Também pode Uhum. ter, você tem que ter os equipamentos aterrados, para não ter esse problema. E equipamento X, né, para a área E, classificada. e a terceira seria, nas áreas classificadas, seria equipamento à prova de explosividade. Uhum. E aí você fica um pouco mais tranquilo, mas o ideal mesmo é realmente ter essa constante preocupação em não estar gerando as poeiras em relação a questões da explosão. Agora, espaço Uhum. confinado já vai para mais coisas, porque você pode ter também uma atmosfera contaminada por conta de outras situações, por conta de, num posto de elevador de caneca, você ter grãos ali que caíram, normal ter, né? E um pouco de Uhum. água. Né? Vai chegar, vai reagir, vai apodrecer os grãos, vai gerar gás sulfídrico, né? Que já Uhum. é um gás que vai sufocar o trabalhador se ele descer ali. Então tem que ter a avaliação atmosférica, tem que ter a calibração dos equipamentos de avaliação, tem que fazer o teste de resposta, uma certa periodicidade, né? Para poder Uhum. saber se realmente está dando o valor correto. Então tudo isso é muito importante, porque o silo ele tem vários riscos, né?
como são edificações altas, também tem o risco de trabalho em altura, Isso. né? Tem o risco do espaço confinado, o risco da explosão. Tanto é que a norma do bombeiro ela já classifica, né, o silo como uma edificação especial. Ela tem todas as medidas de controle de incêndio ali. Porque esse tipo de exigência é atendido normalmente? A fiscalização tem que estar mais em cima para poder fazer isso ser uma constante, né? É difícil quando, pelo volume de acidente que a gente vê, eu acho que ainda não está suficiente a fiscalização ou a conscientização do empregador também, né? Alguma coisa não está de acordo ainda, precisa melhorar muito para evitar esse número assim, parece que o ano passado foi 90, esse ano vai passar de 100, ou já passou, é uma coisa assim espantadora, espantosa. Sem acidentes com silo, você está falando? Nesse tipo de atividade. Wellington, vamos falar rapidamente aqui sobre transporte de trabalhadores também? Você tem alguma informação para dar para a gente sobre isso? Como que era, como que está hoje, antes da norma, depois da norma? A norma teve alguma alteraçãozinha, assim, mas o principal é que às vezes não fica bem claro para as pessoas que a NR31, quando ela trata do transporte de trabalhadores, ela vai tratar do transporte coletivo de trabalhadores. Então não é qualquer transporte. E ela vai estar muito afinada com as leis de trânsito, tá? Então, se você olhar lá no glossário da NR31, vai ter lá o que é transporte coletivo de trabalhadores. Vai ser aquele feito em veículo normalizado, se não me engano. Normalizado é o quê? Não é um veículo que eu construí. É um veículo que passou por normas de construção. Ou seja, ele obedeceu normas de construção para ser construído. Geralmente é o quê? São fábricas que fazem, né? Que produzem esses veículos. É um veículo normalizado que tem a capacidade para transporte de até de mais de 9 pessoas, excluído o motorista. Ou seja, você tem que ter... Desculpa, até. Acima de 10, a partir de 10 pessoas. Até 9 não é. Tá? Então, a lotação dela por 10 já é transporte coletivo. Que é o motorista mais 9, era isso. Motorista mais 9 é transporte coletivo. Então, se você pegar, às vezes, uma Kombi, que ela não sofreu nenhuma modificação e ela não está... modificação legal, aquela que você passa pela vistoria, que te dá o ponto e fala, a lotação é tal. Se a lotação por abaixo de 10, né, então ela não vai ser considerado um transporte coletivo. Mas tem trabalhador lá. Mas tem um grupo de trabalhadores. Então não é um termo assim comum. É um termo específico, um termo técnico. Então você vai usar transporte coletivo de trabalhador. Geralmente a gente sempre pega o quê? É ônibus e van. E também tem que ter o quê? Uma autorização da autoridade de trânsito competente, porque é ela que vai fazer... Do Estado, né? Fazer essa vistoria para poder dizer se está de acordo ou não. Em alguns estados, essa é uma alteração que a gente teve na norma. Tá? Alguns estados tendem assim, que tem alguns estados que entendem que isso é um fretamento, que eles têm que dar autorização com qualquer frete. É um fretamento de transporte de trabalhadores, você vai fazer autorização. Outros entendem não, isso é só interesse do empregador, não é interesse público. Então a gente não vai te dar autorização. Varia de estado para estado isso. E varia de estado para estado. Então, quando o poder público não dá essa autorização que a NR31 exige, a gente pede que seja feita uma vistoria veicular de segurança. Por um engenheiro, tem algum requisito desse engenheiro, aí sim ele vai testar que está de acordo e você vai poder trafegar. Então, nos estados que você não tem acesso à autorização, você pode ter essa vistoria. Né? Aí vai funcionar. Ô Wellington, a gente está chegando quase uma hora aqui, mas assim, mega interessante tudo isso, né? Eu mesmo só fiz uma fiscalização rural até hoje, mas eu acho assim, muito top. Quero te perguntar uma coisa aqui que a Karina colocou aqui, que eu achei bem interessante a pergunta dela. Você, como auditor fiscal do trabalho, de fiscalização rural, tantas que você já fez, você já sofreu algum acidente na fiscalização? Você correu algum risco e chegou a sofrer algum acidente?
Olha, não, nunca fui ameaçado. De parte de terceiro, não. Até hoje, não. Não só ameaça, mas algum acidente mesmo, em função da atividade. O mais que a gente tem que tomar cuidado, certas vezes, é que assim, a gente está, às vezes, num local longe de qualquer atendimento médico, tá? Eu já cheguei Uhum. a ficar um pouco tempo demais sem beber água e no sol. E eu vi que a coisa Uhum. não acabou. Eu procurei um local com uma sombra, procurei me Uhum. alimentar, porque ia dar problema. Porque eu já vi uma colega passar mal e ter que ser levada para o hospital. E teve um colega Uhum. também que teve até um início de problema cardíaco. Né? Início de Uhum. morte. Por quê? Por conta de você realmente estar ali numa situação que eu lembro naquele dia que eu fiquei meio ruim, era um calor de 40 graus. Era muito quente. O trabalhador lá o dia inteiro, né? E o trabalhador lá, né, Quase o dia inteiro. se a gente não aguenta, que nem está trabalhando duro, Pois pesado, é, isso que eu tô pensando. né, Imagina. é É. bem complicado. Muito bem. Wellington, mais alguma coisa para a gente falar aí no finalzinho? Eu estou à disposição do pessoal, se eles tiverem. Agrotóxico, você quer falar mais um pouquinho de agrotóxico? Você acha que vale a pena falar alguma coisa? Ó, o agrotóxico que a Você gente. vê, você vê o cumprimento da norma na aplicação de agrotóxicos? Na preparação da calda, na aplicação, lavagem de vestimenta? Tem uma ampla gama de comportamentos do empregador. Vai ter Uhum, o empregador que tem recurso, que vai fazer. Tem aquele que tem recurso e não faz. Tem aquele que não tem recurso e tenta fazer. Tem de tudo, uhum, tá? Mas a gente tem uhum, pego muito que situação de aplicação de agrotóxicos, onde você é necessário o uso do EPI, a vestimenta uhum, hidrorrepelente. uhum, Tem pego muita situação onde que essa vestimenta hidrorrepelente, o EPI, ele tem um limite de lavagem que é uhum, a substância hidrorrepelente ela atura. Depois daquilo ela não aham. aguenta. Você tem que descartar esse conjunto. E o fabricante da vestimenta informa, né? Qual que é esse limite, né? Isso. O que está tendo muito é o quê? O reaproveitamento disso. Acabou a vida útil, você tem sistema que você marca na própria vestimenta, faz um xizinho e Aham, já vi vai. isso. Tem Uhum. fabricante e tem empresas de higienização desses EPIs que estão simplesmente colocando uma outra etiqueta em cima desse É etiqueta. sério? Gente, E às vezes passando o produto hidrorrepelente por cima de novo e colocando para o pessoal usar. Só que não gente. funciona a mesma coisa. Tá? O fabricante é muito rígido, ele fala quanto o número de lavagem que aguenta e como tem que ser feita. Se você Uhum. pega um EPI que está dizendo que tem que ser lavado à mão e coloca numa máquina industrial, acaba a proteção. É. Tá? Então você vê, às vezes, o EPI que está sujo, mas ele está lavando de acordo com o que o fabricante falou, porque se você ficar Uhum. esfregando para tirar a sujeira, vai a hidrorrepelência A dele. proteção vai embora. É, Então a gente tem pego verdade. muito no campo EPI que não protege mais, que a gente faz o teste, joga água, o EPI absorve. Absorve a água. Absorve. Então ele está reprovado. Ele não funciona Nossa. com equipamento de proteção. Wellington, e você encontra, outra pergunta aqui da Karina, você encontra muita ocorrência de menor de idade, menor trabalhando, trabalho infantil, na atividade rural? Esse ano eu encontrei 2 ou 3 no plantio. Dois menores, né? Não três situações, dois menores no plantio. Fazendo plantio da cana. Fazendo plantio. E eles chegam lá e assim, é uma coisa que é um problema social, né? Tanto é que, Uhum, só tirar isso aqui, que quando o menor ele vê que ele está na situação, ele também não quer dar nome, ele quer sumir dali, mas não tem jeito. Ele fala, olha, você não vai poder ficar aqui mais, você vai ter que ir lá. Às vezes vai puxar o histórico desse menor, tem já um problema, já é conhecido já a família pelo conselho tutelar, tá? Então, mas ele está lá com a família, com pai e mãe, ele está lá, tipo, abandonado na colheita, no plantio? Não tem... são várias situações, mas uma situação que pegou assim, a mãe saía para trabalhar e deixava o filho em casa, em tese para estudar, mas ele fazia o que ele queria. Né? Ele Uhum, pegava, vou montar no ônibus do fulano para ir fazer plantio de cana por dia, pagamento na diária, né? Sem registro, uhum, só que uhum.
Então, costuma ter sim, dependendo da situação. A gente realmente precisa muito desses 900 novos colegas, né? Para estar ajudando a conseguir, a combater esse tipo de coisa, né? Não há boa Wellington, vontade, não é planejamento que chegamos aqui... Oi? Não, não há planejamento nem boa vontade que dê conta da ausência de colegas, né? Tem que ter. Nossa, não, falou ótimo, com certeza, com certeza. Chegamos aqui a 1 hora, então, de live. Queria te agradecer demais. Foi ótima a live. A Regina está falando aqui muito esclarecedor. Realmente foi muito bom. É ótimo ver essas histórias. Eu aprendo demais, eu aprendi demais agora com você. Imagino que o pessoal que está assistindo a gente aqui também. Se você quiser dar um recado final aí, a gente já encerra e eu já te agradeço aí. E já vamos planejar uma próxima, porque tem muita coisa para falar. É só agradecer a audiência de vocês, tá? Eu acho que assim, são coisas que a gente realmente gosta de compartilhar, porque a gente sabe dos problemas que tem aqui. Tem muita coisa para ser resolvida. E às vezes tem informações que são passadas que não são a realidade, tá? A gente realmente tem um problema, a gente sabe que dá para mudar, mas realmente precisa ter mais recursos para poder mudar essa realidade aqui do campo, né? Então, isso daí, agradecer a todos e a você também, de novo, Marta. Então tá, Elton, obrigada. Então, até uma próxima, então. Obrigada, pessoal. Obrigada pela audiência e até a próxima.